E aí, vale a pena investir em MXRF11 agora em 2025? É o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Vem comigo. No momento que eu gravo esse vídeo, o MXRF11, que é o Maxi Renda, que é um fundo imobiliário de papel, a sua cotação ela está hoje a R$ 9,62, né? R$ 9,62, por isso que ele é chamado um fundo imobiliário de base 10. O seu dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,86%, que por sinal é um yield muito bom, tá? E geralmente yields de papel eles têm essa porcentagem. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele está um pouco acima de 1, ou seja, ele está um pouco acima do seu preço justo, tá? E digamos aqui, a liquidez diária desse fundo é de 9.760.000 reais, o que significa que ele é bem negociado na bolsa em relação à compra e venda. E a sua variação dos últimos 12 meses, ela está positiva, ó, ela está de 8,71%, que também é um bom sinal para o fundo. A gente pode observar aqui, ó, que é um segmento, ele é de papel, tá? Mas fala aqui híbrido. Por que híbrido? Porque o MXRF11, além de ele investir na renda fixa, né, ser um fundo imobiliário que tem rendimentos, né, na renda fixa, ele mistura também investimentos em outros fundos imobiliários, né, e ele tem também operações de permuta financeira, tá? Então, por isso que ele é chamado de híbrido. No caso aqui, vacância zerada por quê? Porque ele não é um fundo de tijolo. E vacância, geralmente, a gente analisa quando nós estamos analisando um fundo de tijolo. Ó, como eu havia comentado, ó, o valor patrimonial por cota hoje do fundo é de R$ 9,42. Esse é o seu valor correto hoje, tá? Porém, ele está sendo negociado um pouquinho mais caro. Se a gente voltar aqui na aba superior, ó, ele está a 9,62. Então, ele está, sim, com um PVP um pouco alto. Se a gente observar aqui, ó, em relação aos seus dividendos, na questão da data com, né, que seria a data de corte, geralmente, ó, as datas são sempre no final do mês, tá? No final de cada mês, ó, dia 29, 31, 30. E a data de pagamento, geralmente, é sempre no comecinho, assim, digamos lá próximo do meio do mês, né? Dia 12, dia 14, dia 13, dia 15, e ele vem pagando, ó, 10 centavos por cota, tá? 10 centavos por cota. Se a gente pegar aqui no gráfico, né, dos dividendos, ele vem pagando ótimos dividendos, ó. Em torno aí, ele pagou nos últimos 12 meses em torno de R$ 1,18 por cota, tá? Então ele vem pagando constantemente, ó, 10 centavos. E se a gente observar aqui o gráfico do dividend yield, o atual, né, dos últimos 12 meses, 11,86%, dos últimos 5 anos, de 15,29%, que é um bom sinal para um fundo de papel, excelente, né? Você vê que ele vem pagando muito bem, tá? Então, ó, ele vem pagando constantes, bons dividendos, quer dizer, um dividend yield bem atrativo no fundo, na questão do fundo de papel. E como funciona o MXRF11? Então vamos lá. Uma empresa, por exemplo, uma construtora, uma incorporadora, ela precisa de dinheiro para financiar seus projetos, certo? Aí a securitizadora, ela transforma essa dívida em um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, e vende no mercado. Aí o MXRF11 vai lá e compra esse CRI, recebendo em troca juros e correções que são atrelados a títulos como o IPCA, o CDI e assim por diante. E é o que acontece. Parte desse lucro, né, digamos ali, 90 a 95% desse lucro, é distribuído em forma de dividendos para os acionistas, né? Então, quando você vai e coloca o seu dinheiro, você investe no MXRF11, esse retorno vem para você em forma de dividendos. O seu dinheiro investido, você tem esse retorno financeiro. Bom, a gente pode observar aqui, ó, a fórmula mágica, né, o famoso Magic Number. Hoje, com o valor atual da cota, né, se a gente pegar e dividir por os 10 centavos pagos por cota, nós chegamos no total de 97 cotas.
E essas 97 cotas, multiplicado pelo valor de cada uma, daria um total de 932,17, que é o total investido necessário para gerar o efeito bola de neve. Ou seja, eu precisaria de 97 cotas para comprar novamente uma outra cota sem tirar dinheiro do meu bolso. Então, com a taxa Selic a 15% hoje, o que acontece com os investidores? Eles costumam migrar da renda variável para a renda fixa, justamente por causa, né, da taxa Selic em alta. Tá? O que eu acho interessante, né, a gente fazer o contrário desse efeito manada, né? A gente deveria aproveitar agora, como os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, algumas empresas na Bolsa de Valores, elas, com esse cenário econômico, elas tendem a ficar um pouco mais descontadas. Então, eu vejo como uma forma de tá podendo entrar, né? Essa é a hora da gente poder entrar, essa é a oportunidade. E na parte do portfólio do MXRF11 em relação à renda fixa, os principais indexadores são o IPCA, o CDI, o INPC, o IGPM, o INCC e alguma coisa também em pré-fixados. Por que eu falo oportunidade? Porque como eles estão mais descontados, você consegue comprar com um preço mais acessível, pensando lá na frente, né, lá no futuro, em relação à renda passiva. Não que o MXRF11 não esteja atrativo, tá? Ele está sim muito atrativo, porém ele está um pouquinho acima do seu valor, né? Então o que eu acho um pouco caro, mas é legal sim estar investindo nele, justamente pela questão da taxa Selic que está em 15%, é uma oportunidade de estar ganhando bom dinheiro com o MXRF11 nesse momento, porém não esquecendo de diversificar a carteira, balancear ela, também está não só num CDB, né, ou só no caso numa reserva de emergência, mas também em outros setores mais em conta hoje da Bolsa, com algumas ações, outros fundos imobiliários que estão descontados. Então eu acho que agora essa é a oportunidade. Resumindo, investir em MXRF11 em 2025 vale a pena? Vale a pena sim, no meu ver, em questão até para renda passiva, né? Para renda passiva futura, porém com cautela, porque como ele tem investimentos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ele é um pouco mais arriscado. Eu falo em questão a calote, né? O fundo pode vir a tomar calote, então tem que ir com cautela. Mas sim, é um bom fundo imobiliário, eu acho bem legal sim, poder a gente estar investindo nele sim. E se você gostou desse vídeo, já me segue para mais conteúdos, já deixa seu like aí, já ativa o sininho e bons investimentos.